Quando termina a responsabilidade de criar os filhos? Seja qual for a idade que seus filhos têm hoje, é certo que um dia eles sairão de casa e terão suas próprias vidas. Eles vão precisar tomar decisões sobre: devo alugar ou devo comprar uma casa? Qual cursos eu vou me matricular na faculdade? Gerenciar e pagar suas próprias contas. E quando isso acontecer, você vai querer celebrar o trabalho bem feito de ter criado seus filhos para ter sucesso na vida. Essa transição gradual da adolescência para a fase adulta, ela está cada vez se estendendo por mais tempo. E os filhos estão saindo de casa mais tarde. No Brasil, esse fenômeno foi nomeado como geração canguru e nos Estados Unidos como geração bumerangue. Os filhos saem para estudar, depois voltam. Cada vez mais jovens entre 20 e 35 anos ainda moram com seus pais ou voltam da faculdade para morar com eles. Segundo uma pesquisa recente divulgada pelo Pew Research Center nos Estados Unidos, mostra que 33% dos jovens entre 18 e 34 anos ainda moram com seus pais. No Brasil, segundo o IBGE, são 24% dos jovens morando com seus pais, com uma tendência aumentando a cada ano. Crescer não é só comemorar mais um aniversário e fazer 21 anos. É um processo consciente de desenvolver a independência e isso envolve saber quando e como pedir ajuda. E esse processo ele começa desde cedo, na primeira infância, quando as crianças pequenas buscam a sua autonomia dentro de casa. Quando seu filho chega na adolescência, aí você precisa aprender a começar a compartilhar a cadeira do piloto e passar a ser o copiloto. Essa é uma transição gradual que demanda disponibilidade, apoio dos pais e uma nova mentalidade sobre como criar os filhos na nossa atualidade. Então, como saber quando e quanto se envolver no processo de independência dos seus filhos? Felizmente, há princípios que podem te guiar para minimizar a frustração e a impotência de preparar para ser um copiloto efetivo e que dá apoio para o seu filho ter sucesso na vida. Então, o primeiro deles é encorajar e não mimar. Muitos pais caem na armadilha de oferecer total suporte financeiro e acabam roubando do jovem a oportunidade de desenvolver essa habilidade depois dos 21. Desde que você presentear o seu filho, quando ele ainda é um adolescente, com um celular, dê a ele a responsabilidade de pagar simbolicamente pelo uso desse aparelho com a sua própria mesada. Há uma diferença muito grande entre mimar e encorajar. Um cliente meu presenteou a sua filha recém-casada com um apartamento mobiliado e arcou com todas as despesas de condomínio, luz e água. Ele até colocou um carro novo na garagem para ela. Depois de um ano, sua filha se divorciou e foi morar de volta com os pais. Aí esse pai teve que repensar a sua estratégia e então ofereceu vender um apartamento, que estava no nome da filha, alugar um outro, com um aluguel bem mais baixo, e dar o restante do dinheiro para ela, contanto que ela planejasse a sua vida financeira de forma que ela pagasse as suas próprias contas, baseado na quantia que ela ganha no seu emprego atual. Então, aprender a ser o copiloto significa dar apoio financeiro e material baseado num plano que responsabiliza o seu filho e não o mima. O segundo princípio é erros como oportunidade de aprendizagem. Muitos pais querem evitar que seus filhos sofram. Eles chegam até a pensar em cenários catastróficos, né? Meu filho não vai terminar a faculdade, ele não vai conseguir um emprego, vai morar na rua. E esse tipo de mentalidade leva os pais a reagirem então de forma compensatória e roubam dos filhos a oportunidade de aprender importantes lições na vida. Uma mãe até foi na faculdade pedir para o professor que estendesse o prazo de entrega do projeto por mais um dia, porque o seu filho esqueceu de entregar. Então, nós temos que permitir que os filhos sofram as consequências das suas escolhas, quando essas escolhas, obviamente, não envolvem risco de vida, né? E a gente tem que interferir. Nós não estamos dizendo aqui para causar sofrimento aos filhos, mas sim permitir que eles vivenciem as consequências das suas escolhas. O que causa sofrimento, até ouvir dos pais, tá vendo? Você sempre foi assim?
Ou então, quando é que você vai aprender, hein? Você pode ajudar a transformar erros como oportunidades para aprender ao perguntar: filho, o que você aprendeu com isso? O que você vai fazer diferente da próxima vez? Você quer conversar sobre isso? Terceiro princípio: invista tempo em treinamento. As habilidades de vida são aprendidas ao longo do tempo. É como ensinar a dirigir um carro, por exemplo, e que de uma maneira muito simplificada a gente pode resumir em 4 fases. A primeira é você dirige e o seu filho assiste. Segunda, você dirige e ele ajuda. Quando chegar a fase dele começar a dirigir, ele vai dirigir e você vai ajudar. E o quarto, ele vai dirigir e você vai assistir para celebrar e encorajar, e não criticar. Aprender a ser o copiloto é uma habilidade que permite os pais a contribuir de uma maneira limitada, sem tomar posse do veículo. Afinal, seu filho só vai aprender se estiver com a mão no volante, os pés nos pedais. Assim, eles terão as habilidades para ter sucesso na vida, do jeito dele. Se você estiver indo no caminho certo, seu filho vai querer assumir a direção da sua própria vida e permitir que você se sente no banco do passageiro.